Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. Estamos aí no nosso curso Pregação Expositiva e como está sendo aí o seu acompanhamento nas lives. Felizmente vou ter que fazer por vídeo, porque tantas estágios que eu tenho que fazer na faculdade de psicologia, que graças a Deus esse é o meu último ano, não está permitindo que eu encontre um horário para que a gente possa estar presencialmente. Mas isso não significa que você vai deixar aí de completar o seu curso. Espero, claro, a sua compreensão. Se por acaso você disser, não, estou me sentindo prejudicado, fale comigo, que aí eu recompenso, eu retorno o valor da sua inscrição. Ok? Então nós estamos falando aqui já sobre finalizando o sermão. Né? A gente está finalizando o sermão, nós já falamos sobre a importância de você fazer uma boa interpretação bíblica, nós falamos sobre hermenêutica, foi o primeiro tema que a gente falou, claro, antes da definição dos termos, e na prática mesmo nós começamos com, primeiro, a questão da interpretação bíblica, que é algo fundamental para quem deseja fazer uma boa pregação. Necessário que você interprete bem o texto bíblico, que você faça boas leituras do texto bíblico e possa entender aquilo que o sermão quer dizer. E para isso a gente tem que tirar o quê? A ideia central do texto. A ideia central do texto vai me trazer todo o sermão. Nós falamos sobre a importância de você fazer uma boa coleção de textos bíblicos quando você define o que você vai falar, qual é o seu objetivo, o que você deseja que as pessoas façam. Você então vai fazer o seguinte: deixa eu ver na Bíblia que outros assuntos também falam sobre o tema desse texto. Porque você extraiu o seu sermão do texto. Você não chegou até a Bíblia, eu quero falar sobre algo, e você pesquisou em toda a Bíblia, que isso nós falamos que é um sermão temático. Quando nós falamos acerca de sermão expositivo, ao ler um texto bíblico, ao ver as ideias central dele, eu tiro, então, tudo aquilo que é necessário para que a pessoa chegue naquele propósito. Vou dar um exemplo, por exemplo, para isso, a gente fazer algo um pouco mais na prática, nós fizemos poucas práticas, eu vou falar exatamente sobre Romanos 5. Romanos 5 fala da justificação. Você sabe exatamente quando você vai falar sobre justificação, é necessário que você dê um entendimento das pessoas o que seria isso. E é claro que, na sua pesquisa, você descobriu que ele está falando sobre o processo da salvação. Ou você vai ver esse assunto na teologia como processo da salvação ou ordem da salvação. Essa ordem da salvação, ela é caracterizada, e aí você vai explicar, primeiro pelo quê? Pela regeneração. A regeneração é quando, a partir do momento que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito Santo, é quando nós recebemos Cristo Jesus como Senhor da nossa vida, e ali, exatamente ali, nós nascemos de novo, assim como é falado para Nicodemos em João capítulo 3. O segundo ponto da ordem da salvação é a justificação. E esse é o tema do Romanos 5. A justificação seria o quê? E aí você pode exatamente pegar, por exemplo, essa explicação já, entrando no texto, explicando para as pessoas o que seria a justificação. E quando nós olhamos a justificação, eu vou mostrar o texto para você, você tem aí, justificados, pois, mediante a fé com Deus, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto ele deixa muito claro a respeito de que a justificação é algo que nos traz paz com Deus. Quando nós falamos sobre essa questão de paz com Deus, é importante que você lembre que quando nós estávamos ali com o nosso pecado, aí você pode lembrar nesse sermão acerca do texto de Isaías 59, 1, 2. Lembra que o texto diz que os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. Ou seja, existe algo que é como um obstáculo que impede que a gente esteja diante de Deus, impede que a gente tenha ali acesso a Deus. Um outro exemplo que você pode citar é quando Adão e Eva perderam a comunhão com Deus no Jardim do Éden. Ali no Jardim do Éden, eles não conseguiram mais estabelecer aquela comunhão que eles tinham antes. O texto bíblico diz que toda a viração do dia, Adão e Eva se encontravam com Deus. E o que fez com que ele não se encontrasse mais com Deus? Porque é lá em Enos que volta de novo o clamor ao Senhor. Gênesis fala sobre isso. Ou seja, pecado nos separava de Deus. Um outro exemplo que você tem bíblico sobre essa questão de quanto que o pecado separa a gente de Deus é exatamente o quê?
É exatamente quando Jesus Cristo está na cruz e todo o pecado da humanidade está sobre ele. Ali, Jesus Cristo exclama: Por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparou? Deus não desamparou. O problema é que a percepção da presença de Deus faz o pecado, tira essa percepção de nós. E então é necessário que a gente retorne para Ele. E o que faz isso com Ele? O que traz de novo esse relacionamento restaurado com Deus é a justificação. É quando Deus declara justos. Ou seja, nós não temos a condenação do pecado. O que nós temos agora é paz com Deus. Então, esse é o primeiro benefício, exatamente, quando nós falamos da justificação. E você pode olhar aí essa questão do verbo, né? Quando você olha o verbo. Então, a gente tem aí, qual o verbo? Ele fala que nós somos justificados aqui. Então, ele diz, fomos justificados, ou seja, somos declarados justos. Por meio de quem? Né? Por meio do quê? Aí você tem, mediante a fé. Ou seja, é um meio que nós somos levados à justificação. Então, esse meio também é feito por alguém. E quem é esse alguém? Esse alguém aqui, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo traz isso para nós. E aí você lembra também de Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9, 10, que vai dizer o seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos e não é por obras. Então ele fala o seguinte, olha, tá vendo? A nossa justificação, a nossa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. É nele que nós temos a nossa salvação. E aí você continua a sua leitura, e aí você vai dizer o seguinte, olha, presta bem atenção, temos outro verbo aqui. Qual é o outro verbo? Obter também acesso. Então, outro benefício que a justificação, nos traz, não é só paz com Deus, não é só uma restauração, uma declaração de ser justo, mas também eu tenho que eu tenho acesso a Deus. Ou seja, eu posso chegar até Deus, eu posso ir até Ele. Por quê? Porque ela nos deu isso, nós obtivemos isso. E aí, se você for pesquisar um pouco mais, se você for buscar o grego, você vai perceber, e a gente chama esse texto de um verbo no passivo, ou seja, não é você que faz, não é uma ação ativa, é uma ação que alguém faz por você. E aí a gente tem o seguinte, olha, esse obter acesso a Deus também não depende da nossa força. Depende do quê? Do quem foi que nos fez isso? Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez isso. Aí você pode lembrar do texto de Hebreus que fala o seguinte, né? Que ele nos abriu um novo e vivo caminho. Quem nos abriu? Jesus. Jesus nos abriu esse novo caminho. E não somente isso, aí você tem, olha só, a justificação, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo. Nela nós temos paz com Deus. Nela obtemos acesso a Deus. Nela permanecemos firmes. Então você tem aqui, outro verbo. Estamos firmes. Então quem que mantém você firme? Quem é que mantém você seguro no Senhor? É a justificação. A justificação nos garante exatamente a certeza da nossa salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então você vê exatamente como que o texto ele traz benefícios para nós, mostra o processo de benefício da justificação, e você vê que essa justificação, ela vai, a gente fala que há um crescimento na ideia, no texto. Você não precisa tentar procurar em outros lugares para conseguir descobrir o que a justificação faz.
O próprio texto está mostrando os benefícios de sermos justificados. Então, esse seria, por exemplo, se eu pregasse esse sermão, eu falaria os benefícios da justificação. Então, eu explicaria, como eu falei para você, o processo da salvação, eu explicaria por onde viria essa justificação e entraria. Então, quais são os benefícios de sermos justificados? Porque ele fala exatamente isso. Ó. Por isso que é importante ler os verbos que eu falo para você. Justificados, somos justificados, ok? Então, justificados o quê? Temos paz com Deus. Justificados, temos o quê? Temos acesso a Deus. Justificados, temos o quê? A firmeza da nossa fé e da nossa vida. É o que a doutrina cristã chama de perseverança dos salvos. Sim, principalmente na doutrina de Calvino, né? Então os calvinistas aí vão lembrar que a perseverança dos salvos. Porque uma pessoa salva em Jesus Cristo, ela se mantém firme. Ela consegue ali continuar na presença de Deus. E se por acaso nós pecarmos, porque isso a gente não é isento de pecado, é muito importante que você lembre disso, mas ela nos mantém firme no Senhor. Não vai fazer, por exemplo, que a gente não tenha um procedimento de confissão, de arrependimento, de pedido de perdão. Isso faz parte da nossa firmeza com Deus. Uma pessoa que está firme com Deus, que não está firme com Deus, e ela peca, o que ela faz? Ela não vai buscar a salvação em Jesus Cristo. Ela não vai buscar a vontade de Deus. Ela vai praticamente se esconder. Vai buscar uma justificativa e não uma justificação no Senhor. Algo que dê para ela ali a certeza, não uma certeza, mas assim, como é que eu posso usar uma palavra melhor para isso? Seria uma acomodação, entendeu? Quando nós estamos diante de Deus, nós não ficamos acomodados em relação a isso. Né? Então a gente procura estabelecer exatamente o caminho de Deus. Lembra que João fala? Aí você pode citar esse texto de João 2:1, 1 João 2:1, aonde fala: filhinha, vos escrevo para que não pequeis. Bom, esteja firme. Mas se por acaso você pecar, lembre que você tem um advogado, Jesus Cristo, que morreu não somente pelos seus, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então, isso eu preciso fazer. Isso eu tenho que ir atrás. É o procedimento correto. E isso vai me manter firme. Agora, se quando eu pecar eu não tiver essa consciência de retornar para Deus, de buscar a vontade de Deus, aí eu posso dizer que estou firme no Senhor? Não, não tem como eu dizer que estou firme no Senhor. Então é o que? Praticamente contrário ao que a justificação faz. E aí, nesse aspecto, a gente fala o seguinte, que os frutos, a gente conhece pessoas, então diz o seguinte, bom, qual é o resultado dele nisso? Qual é a consequência dele quando ele faz isso? Quais são as ações dele quando ele comete pecado? Então, o fruto disso, ou seja, a consequência dessa ação, vai demonstrar se ela está com Deus ou não. Errou? Tá, o que ele vai fazer? Deus repreende, o que ele vai fazer? O que mantém a gente firme, o que mantém a gente, mostra que a gente está justificado é a orientação de Deus. Estou ali, presente, fazendo as coisas para Deus, servindo a Deus, cometi um pecado, automaticamente o nosso coração é sensibilizado pelo Espírito Santo, que faz com que a gente peça perdão e volte de novo à vontade de Deus. Então você vê aí, nós estamos falando sobre os benefícios da justificação. Então esse seria o nosso sermão. O outro ponto também que a gente pode colocar é isso aqui, ó. Tem outro verbo aqui, né? E nos gloriamos. Opa, o que seria isso? Ou seja, nós estaríamos alegres, alegres no quê? Aí ele fala, na esperança da glória de Deus. E o que seria isso? O que seria essa esperança da glória de Deus? Seria o quê? Que a gente estaria firme na esperança, da expectativa de que um dia Jesus irá voltar. De que um dia seremos para o Senhor para todo sempre. Então você tem aí que a justificação nos traz a certeza de que estaremos no céu.
nos traz a expectativa da volta de Jesus, porque o nosso coração se move a estar com Jesus por toda a eternidade, porque Ele me deu esse acesso. Mas é um acesso que é só aqui, não é acesso só num tempo, mas de um acesso que me traz uma esperança para a vida eterna, para todo sempre. Lembra o que Jesus Cristo falou? A vida eterna é essa, que te conheço a ti como o único Deus e a mim como tu enviaste. Então a gente tem essa expectativa do céu. E aí o texto, ele vai continuar. Por quê? Pastor, olha só, eu tenho aí primeira introdução explicando o que é justificação e por onde que ela vem. Segundo, ela falar que ela me dá ali essa reconciliação com Deus, porque meu relacionamento estava quebrado e agora eu tenho paz, eu tenho de novo um relacionamento restaurado. Terceiro, eu tenho acesso a esse Deus. Quarto, eu tenho esperança da volta de Cristo. E quinto, porque se eu estou falando pela justificação, você pode ver ali que há uma palavra que adiciona, que é o e. Então, pastor, meu sermão vai ficar com 5 pontos? Sim, se você for falar sobre esse texto de justificação, o seu sermão vai ficar com 5 pontos. O que você vai ter que fazer nisso? Você vai ter que balancear o tempo, sabendo que você tem tantos minutos. Por exemplo, eu tenho 50 minutos. Se eu tenho 50 minutos, eu tenho que pensar em 9 minutos para a primeira introdução, 9 minutos para o primeiro ponto do benefício, 9 minutos para o segundo ponto, aí você vai contando. 9 minutos para cada. Se você fizer a conta, eu tenho 50 minutos, por exemplo. Pastor, mas deu 45. E os últimos 5 minutos? Nós vamos falar sobre os últimos 5 minutos. Calma aí. Falar que nem os youtubers falam, né? Espere até o fim, que vai vir um bônus. Então, assim, e aí você tem que falar sobre isso. Porque se eu não falar sobre isso, o meu conceito dos benefícios da justificação não está completo. Porque o texto, ele não dá um ponto final nesse tema. Ele continua, porque tem uma adição aqui, ó. E, o e também é uma adição. Assim como mas é uma contradição, assim como portanto é uma explicação, e eu não posso deixar de falar desse texto. Por quê? E aí ele vai me produzir aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O que isso significa? Significa maturidade. Maturidade espiritual. Sim, o benefício da justificação, de nós sermos justificados pelo Senhor, produz em nós maturidade espiritual. Porque o que você vê aí é exatamente um crescimento. Ou seja, não são as tribulações que vai fazer com que eu saia da presença de Deus. Porque se eu olho para a tribulação de uma forma diferente, se eu olho para a tribulação como uma oportunidade de crescimento, eu vou ficar mais perseverante, eu vou ser mais resiliente, eu vou resistir mais às provações. E essa resistência da provação vai produzir em mim, claro, experiência de vida. Vai produzir em mim muito crescimento como pessoa. E o resultado disso é o que? A esperança. E essa esperança é de que essa tribulação será resolvida. Então, se eu for falar sobre justificação, e você precisa ver aqui que o texto traz claramente isso, ó, nós somos justificados, pois mediante a fé. E ele fala de benefícios disso. Então, se eu vou falar sobre os benefícios da justificação dentro de Romanos capítulo 5, a leitura do texto seria Romanos 5, de 1 a 4, aqui, de 1 a 4, e eu falaria sobre a justificação, porque ele fala, é muito nítido isso, que ele fala desses benefícios da justificação. Porque ele diz, ó, justificados por mediante a fé, o que a gente tem? Temos paz com Deus. O que a gente tem? Também tivemos acesso. O que a gente tem? Também firmes. O que a gente tem? Também alegria na esperança da volta de Cristo.
O que a gente tem? Não somente essas coisas, mas também eu tenho isso, que é a minha maturidade espiritual. Então eu preciso falar nesse tempo. E às vezes o nosso grande problema, quando a gente vai falar sobre pregação, é que a pessoa vai ler, por exemplo, o texto, versículo 1, justificado depois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e pronto, acabou. E às vezes as pessoas acham que a pessoa trouxe o sermão e só lê um versículo. Tá, se for Provérbios, beleza. Se for Provérbios, você vai ler um versículo mesmo, porque Provérbios, cada versículo é uma lição. Mas quando você fala de um texto como o texto do apóstolo Paulo, ele tem todo um contexto. E às vezes a pessoa não consegue enxergar exatamente o ponto principal do texto, porque não presta atenção nesses detalhes, não faz uma leitura do texto. E aí a gente prega uma coisa que o texto não está dizendo. Então é muito importante que você perceba isso. E você viu que nesse tempo, a gente aqui, eu coletei versículos, porque eu citei outros versículos em cada um dos pontos, se você prestou atenção, em cada um dos pontos que eu mencionei, eu citei versículos. Nós fizemos a interpretação do texto, porque eu vou ler o texto, eu vou interpretar e vou aplicar isso. Então, assim, as aplicações seria exatamente, por exemplo, como que eu tenho acesso a Deus? Como é que eu tenho paz com Deus? Como que eu faço isso? E aí tudo voltado para o processo da justificação, que é o quê? Que é a ordem da salvação. Então, assim, a gente está crescendo e trazendo ali para a pessoa exatamente uma esperança da sua justificação, que não é algo que ela precisa achar que foi só lá atrás. Não, isso continua porque você pode falar com Deus. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus para falar com Ele, para pedir perdão, para você colocar seus projetos de vida, seus planejamentos, para falar das suas alegrias, para colocar suas tristezas. Então, tudo isso você tem acesso a Deus. Né? Você não precisa ficar ali, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus não vai ouvir? Deus vai te ouvir, por quê? Porque com o dia que você foi justificado, você recebeu acesso, ou para não cristão, que ainda não conhece Jesus, você fala assim, olha, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você precisa aceitar hoje, porque esse acesso a Deus é por meio de ser justificado por Ele. Essa oportunidade de você se relacionar com Ele todo dia, estar próximo dEle, vem por meio de você ter tomado a decisão por Jesus, que nos justifica, porque, como eu mencionei no início, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai fazendo a aplicação do texto. E aí você diz, pastor, como é que mesmo eu faço a aplicação do texto? Do acróstico, está na sua apostila. Esse acróstico, ele realmente faz ali, e é importante, quando você começa a responder as perguntas, e aí nesse aspecto você faz tanto acróstico, quanto às perguntas, existe algum pecado que eu tenho que confessar? Existe algum mandamento que eu tenho que cumprir? Existe alguma promessa nesse texto? E esse texto fala de promessas. Promessas que foram dadas pelo fato de você ser justificado. Por isso que a gente diz que é benefícios. Porque são coisas que eu tenho, são coisas que eu obtive, são coisas que eu posso ter alegria. Então esse texto é um texto exatamente de promessa. E são coisas que me dão a justificação. Então, quando você olha um texto dessa forma, a gente consegue montar melhor exatamente o sermão. E aí você escolhe, né, vou começar meu sermão por onde? Né? Então, por onde eu vou começar? Eu, particularmente, nesse texto de Romanos, capítulo 5, particularmente faria o quê? Eu seguiria a ordem do texto. Tranquilamente para mim, seguiria a ordem do texto. Ou você pode deixar, quando se fala sobre a volta de Cristo, por último. Então, em vez de você seguir a ordem do texto, você só troca. Então, eu vou falar sobre maturidade, eu vou ter maturidade, e por último, eu deixo a volta de Cristo. Então, você pode fazer isso também. Mas você vê que há o quê? Que há uma coerência nos seus pontos com o tema do seu texto. Benefícios da justificação. Temos paz com Deus, temos acesso a Ele, temos a alegria de estar na Sua presença, temos a esperança da volta de Cristo e temos a maturidade espiritual. Então você vê que tudo está ligado à justificação. Tudo são benefícios da justificação. E às vezes a pessoa vai falando o texto e não tem nada a ver. É uma bagunça. As pessoas saem dali dizendo, e aí?
como que foi. Agora, quando você tem isso, aí você vê para as pessoas, olha, a justificação traz isso. E as pessoas vão entender exatamente o benefício da justificação. Então, a gente falou um pouco sobre algo prático hoje, rapidamente, lembrando que a gente já tirou um pouco a questão de arestas, né? Então, a gente já viu que tirar arestas desse texto, para não deixar com 5 pontos, vai fazer com que a lição não seja totalmente concluída. Pastor, então eu poderia pregar em 2 sermões? Eu diria que esse não, por quê? Porque faltaria coisas para você falar, né? Você ia terminar um sermão e não ia ficar completo. Então, assim, então é melhor você pregar esse sermão inteiro, inteiramente, desse texto. Então, 5 pontos, 5 pontos. A pessoa vai sair de lá sabendo os benefícios da justificação naquele dia. Então, essa foi a nossa aula de hoje, prática. A próxima semana eu devo montar um vídeo também prático. Se você quiser falar sobre mim, quiser dar uma sugestão de um texto para a gente mostrar o sermão, de repente um texto que você vai pregar, de repente algo que você já falou. Se você quiser sugerir para mim, esse pastor, vamos fazer aqui nesse sermão aqui. Vamos fazer? Eu vou fazer com o maior prazer e aí a gente vai aprendendo junto, fazendo junto, sermão. Ok? Então, minha oração é que Deus abençoe sua vida, que você continue firme. Qualquer dúvida que você tiver, se ficou assim muito rápido a compreensão, eu pedi que você fale, pastor, olha, tem como fazer de novo, tem como falar comigo mais ou menos. Você tem meu acesso, se você não quer falar no grupo, fale comigo no particular. Eu não quero que você termine esse curso de pregação expositiva sem ter entendido o que é pregação expositiva. Então, eu fiz hoje de forma mais prática. Próxima aula eu vou fazer mais prática, aí depois eu volto para a questão da teoria novamente, ok? Qualquer dúvida, de novo, falo, só mandar mensagem. Um abraço, fique com Deus.